Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso propósito, aos nossos devocionais. Vamos continuar firmes, levando a palavra de Deus, para que a palavra alcance o seu coração, para que o evangelho seja espalhado com todo fervor, com todo carinho, que seja espalhado um evangelho verdadeiro, aquele que se encontra na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a história de João Batista, sobre a sua morte. João Batista, ele era um profeta verdadeiro, íntegro e corajoso. João Batista não se vendeu, não se calou, não negociou a verdade, mesmo diante do poder. Porém, a sua morte, ela não veio pela espada da guerra, e sim pela dança do prazer, pela manipulação e por um pedido impulsivo. Nem sempre a verdade morre por perseguição direta. Às vezes ela é morta por concessões, por culpa nossa mesmo. O texto em Marcos 6,18 nos diz o seguinte: pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. João confronta o pecado mesmo sabendo do risco. Verdade não se adapta ao status, poder ou conveniência. Ele estava preso, mas ele continuava livre por dentro. Hoje nós vivemos dias em que muitos preferem agradar Herodes do que obedecer a Yahvé. Quem fala a verdade hoje pode ser preso, cancelado ou rejeitado em sua vida social. Herodes era um homem dividido entre a consciência e o prazer. O texto em Marcos, capítulo 6, versículos 20, nos diz: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodes respeitava João, mas não se arrependia de seus atos e seus pecados. Ele ouvia a verdade, porém não obedecia. Ele gostava de ouvir, porém não gostava de mudar de dentro para fora. Muitos hoje em dia querem ouvir a mensagem que confortam, mas não a mensagem que confronta. Preste muito bem atenção. Muitos são os profetas denominados profetas de hoje em dia, os apóstolos de hoje em dia, que querem confortar, pregam o evangelho de conforto, não o evangelho de confrontação, não o evangelho que nos chama ao arrependimento verdadeiro. Consciência sem decisão gera tormento, não gera transformação. Quando a inocência ela é usada como instrumento do mal, ela acaba nos levando à condenação. O texto continuando, em Marcos capítulo 6, 22, nos diz: entrou a filha de Herodes e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu o te darei. A dança agradou, mas o propósito era oculto. Salomé não criou o pedido. Foi treinada para ele. A sensualidade virou uma arma. O inimigo continua usando pessoas, principalmente usando mídias e ambientes para seduzir e destruir quem quer seguir o caminho de Cristo. Nem tudo que agrada aos olhos vem de Deus. O texto de Marcos 23 e 25 nos diz: e jurou-lhes, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Logo no 24, saindo ela, perguntou à sua mãe, o que pedirei? Esta respondeu, peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. O juramento feito sem direcionamento de Deus vira uma armadilha. O orgulho impediu que Herodes voltasse atrás. O medo da opinião pública falou mais alto do que o seu temor a Deus. Foi uma promessa feita na carne. Porém, ele não sabia, mas essa promessa teria um alto preço. Nem toda palavra empenhada deve ser cumprida, principalmente quando a mesma fere princípios divinos. Marcos, continuando, 27 e 29 nos diz, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João
Logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. A verdade foi silenciada, mas não foi derrotada. João morreu fiel a Deus, não morreu fracassado. Deus, ele honra os que permanecem firmes na sua palavra até o fim. Concluímos que melhor muitas vezes perder a cabeça do que perder a sua alma. A verdade pode ser perseguida, mas ela jamais será enterrada. Essa história ela nos ensina que o prazer momentâneo pode matar propósitos eternos. Quem não mata o pecado dentro de si acaba enterrando a verdade. Deus procura hoje homens e mulheres que não negociam a palavra, mesmo que isso lhe custe tudo, como eu digo, como Paulo já disse, que se entregar, aceitar Jesus não nos custa nada, mas seguir a Jesus nos custa tudo. João, ele perdeu a cabeça, mas ele guardou sua coroa. Enquanto Herodes guardou seu trono, mas acabou perdendo a sua paz. Veja que palavra forte, que palavra interessante para essa quinta-feira. Essa palavra, esse devocional nos mostra como decisões tomadas no calor do prazer ou na pressão, na vaidade, podem silenciar a verdade, destruir vidas e gerar um arrependimento tardio. Mas você pode ter certeza que todo pecado, ele pode ser perdoado, mas não deixaremos de pagar o seu preço. Que você entenda essa palavra, que você receba esse devocional, que ela entre no seu coração, que você consiga tirar de tudo isso um entendimento, que você peça para que Deus coloque o entendimento desse devocional no seu coração, para que você não tome suas decisões no calor da emoção, na carne, que as suas decisões sejam tomadas em Deus, no Espírito, com comunhão através do Espírito Santo de Deus, com direcionamento. Deus esteja com cada um de vocês, que Deus possa direcionar a vida de vocês nesta quinta-feira, que você possa andar em comunhão e ter direcionamento sempre. Deus esteja com cada um de vocês. Lembrem-se dele é o poder, a glória e o reino. Então, que vocês possam ter esse direcionamento de Deus. Até amanhã, compartilhe e curta para que alcance mais pessoas.